Olá, eu sou Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 5 de maio de 2021. Já tentei fazer várias gravações hoje a respeito do ator Paulo Gustavo, vítima da Covid-19. Não me sinto confortável, estou aqui atendendo alguns pedidos para falar a respeito do que aconteceu com o ator Paulo Gustavo. Mas antes de falar sobre o ator Paulo Gustavo, eu acabei vendo alguns vídeos aqui no YouTube, né? Como sempre, os urubus querendo ganhar fama, querendo ganhar likes, visualizações em cima da desgraça alheia, né? Criando polêmica, falando coisas que não são condizentes com a própria palavra da Bíblia, né? A palavra de Deus, e se acham pastores, se acham líderes religiosos e que acabam confundindo a cabeça dos seus próprios membros com coisas irreais, com coisas que não existem. Um desses pastores, por exemplo, que se chama, é conhecido aqui no YouTube como Júnior Trovão, disse, são palavras dele, que ele acredita que o ator Paulo Gustavo se arrependeu antes de morrer. Olha só o absurdo que esse cara fala. Né? Então ele fala para os seus membros, para as pessoas que acreditam nele, que ele acredita, né? Ele, o Júnior Trovão, acredita que o Paulo Gustavo... Olha só, pessoal, eu não me sinto confortável. Sinceramente, eu vou fazer uma força, tá, para terminar esse vídeo, porque é extremamente desconfortável falar da morte das pessoas. Eu acho que é uma invasão à privacidade da família. Mas eu preciso falar, esses líderes religiosos precisam tomar um caminho correto. Já que se propõem a falar de Deus, que pelo menos façam da maneira honesta, de maneira intelectualmente honesta, como fazia o ator Paulo Gustavo. O ator Paulo Gustavo ganhou a minha admiração e a admiração de muitas pessoas porque era honesto consigo mesmo. E aí eu pergunto para você, líder religioso, você é honesto consigo mesmo? Principalmente quando você prega a palavra de Deus? Será que você tem coragem de assumir os erros que você faz, os erros que você cometeu na sua vida? Será que você tem coragem de se assumir como pessoa? Como o Paulo Gustavo, né? Muitas outras pessoas tiveram a coragem de sair do armário e dizer o que realmente pensavam? Olha, eu sei pelo que eu já vivi dentro de alguns templos religiosos que muitos pastores, muitos líderes são homossexuais. Sejam eles homens, sejam eles mulheres, muitos são homossexuais. E alguns até nem acreditam em Deus. É isso mesmo. Eu sei que alguns líderes religiosos nem em Deus acreditam. Estão lá dentro dos seus templos, dentro das suas doutrinas, simplesmente para ganhar o pão nosso de cada dia. O famoso cash. O famoso dízimo. Certo? Então, mais uma vez, meus pêsames à família do ator Paulo Gustavo. Tá? O que eu tenho para falar, antes de focar no assunto desses líderes religiosos, tá? As pessoas que pediram para mim para falar, pediram para eu falar a respeito do ator Paulo Gustavo, eu resumo no seguinte, usando a Bíblia, né? Usando a palavra de Deus. Absorvam as coisas boas das pessoas e as coisas ruins, as coisas que você acha que não deve absorver, você deixa de lado, mas absorva as coisas boas das pessoas. E uma das coisas boas que eu admirava do ator Paulo Gustavo era a sinceridade, era a honestidade intelectual, coisa que muito líder religioso não tem. Tá? Então aprenda isso. Com o ator Paulo Gustavo, absorva as coisas boas, aprenda a absorver as coisas boas, certo? Agora eu quero focar aqui no seguinte. Para esses líderes religiosos que vivem apontando o dedo, né? Quero educá-los na palavra de Deus porque parece que vocês não sabem como é o procedimento da palavra de Deus. Primeira coisa é que vocês têm que ter o entendimento que todos estão destituídos
da glória de Deus. Ou seja, todos nós vivemos no pecado. Certo? Ninguém aqui na face da terra é santo. Vocês já ouviram falar daquela história do macaco que senta em cima do rabo e começa a apontar o dedo para o defeito do rabo dos outros macacos? É assim que muitos líderes religiosos vivem, né? E para isso eu quero citar aqui o livro de Mateus 7, do versículo 1 até o 6. Não julgueis para que não sejais julgados. Olha só o peso que é isso aqui. Porque com o juízo que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, olha só a importância disso aqui. Você será julgado no mesmo grau que você julga. Vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a traves que está no teu olho? É a famosa história do macaco que senta em cima do rabo, não olha os seus defeitos, certo? Aqui no caso é um defeito que existe acima do teu olho, e você não enxerga um defeito que existe no seu olho, mas você está enxergando a trave, né? O defeito que existe no olho do teu irmão. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. E aí qual que é a palavrinha famosa para isso? Hipócrita. Tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. E a maioria desses líderes religiosos fazem exatamente isso. Eu gostaria de saber realmente, eu acho que eu nunca vi um líder religioso ser tão honesto intelectualmente como o ator Paulo Gustavo foi na sua vida. Porque eu acho muito difícil um pastor dizer assim, eu não acredito 100% na Bíblia. E eu sei que existem muitos líderes que pensam assim. Eu sei que existem líderes que não acreditam em Deus, mas vive apontando o dedo para os defeitos dos outros. Então é admirável quando uma pessoa venha honestamente, de forma intelectual, mostrar o que pensa, dizer o que pensa, né? Porque é muito difícil para uma pessoa dizer publicamente o seguinte, eu não acredito em Deus. Eu sou homossexual, sendo ela homem, sendo ela mulher, e encarar o peso, né, da opinião pública. Isso sim é uma coisa admirável, é uma coisa difícil, você ser honesto consigo mesmo e mostrar para todo mundo a verdade da pessoa que você é. Diferentemente de muitos que são hipócritas, que vivem na mentira. E ainda por cima de tudo, usando a palavra de Deus. Então esse Júnior Trovão fez um vídeo urubuzando em cima da infelicidade do ator Paulo Gustavo. Mais uma vez, meus pêsames à família e aos amigos, né? E esse pastor fez um vídeo dizendo, com aquele velho ponto de interrogação, né? Como sempre, dizendo que ele acredita que o ator Paulo Gustavo, se arrependeu antes de morrer. Se arrependeu do quê? Olha só o absurdo que esse cara propaga, né? Primeiro ele diz uma coisa que é uma situação que somente o Paulo Gustavo e Deus teriam acesso. Concordam comigo? Se o ator Paulo Gustavo não fez nenhuma carta por escrito de próprio punho, dizendo das coisas que ele se arrependeu, das coisas que ele disse e que supostamente se arrependeu, que prova que esse cara, que esse Júnior Trovão tem a respeito do suposto arrependimento, né, do ator Paulo Gustavo perante Deus? Nenhum. Nenhuma, né? E a outra situação seria que o ator Paulo Gustavo, nossa pessoal, eu realmente estou muito incomodado, mas eu vou ter que ter
a coragem para terminar esse vídeo. Isso me incomoda muito falar sobre numa situação dessas. E a outra situação é, se o ator Paulo Gustavo se arrependeu, como esse pastor Júnior Trovão coloca no seu vídeo, induzindo as pessoas a acreditarem nisso, o ator falou para alguém que ele se arrependeu de algumas coisas que ele fez na vida ou de algumas coisas que ele falou, até o presente momento, não. E eu acredito, certo? Diante dos fatos, não é uma ilusão, diante dos fatos, que ele não fez nenhuma ponderação em relação a isso, certo? Uma vez que ele já dizia que ele não acreditava em Deus, né? Nos próprios filmes ele dizia, e aí eu também não sei se é uma opinião particular transformada em ficção, né? Certo? Ele diz, eu acredito que o ator Paulo Gustavo se arrependeu antes de morrer. Olha só o absurdo. Como é que esse sujeito tem o conhecimento intelectual, né, que somente o Paulo Gustavo e Deus tem? Esse cara é Deus? Né? Ele está querendo se colocar como Deus. Ele não é. Certo? Esse pessoal precisa ler muito mais Mateus, né? Mateus 7, Romanos 3, né? Aonde todos andam no caminho do pecado. E se você quer ser o mais honesto perante Deus, você tem que olhar os próprios defeitos. Quando você olhar os próprios defeitos, corrigir os seus, aí sim você vai começar a poder, coisa que eu não aconselho você fazer isso, né? Apontar o dedo para os defeitos dos outros. Beleza, pessoal? Eu vou terminar esse vídeo aqui dizendo o seguinte a respeito do ator Paulo Gustavo, né? Para as pessoas que pediram para mim fazer, absorvam as coisas boas. Absorvam sempre as coisas boas. Seja verdadeiro com você e você estará sendo verdadeiro com Deus. Porque não é fácil, né, você ser verdadeiro com você e Deus, dizendo o seguinte, por exemplo, vamos pegar aí o que o Paulo Gustavo disse, que ele não acreditava em Deus. Você acha que é fácil ser honesto da forma como ele foi e muitas outras pessoas são, né, nesse sentido, em ser honesto, falar publicamente que não acredita em Deus e ser massacrado pela opinião pública? Na minha opinião, é um ato admirável ser intelectualmente honesto, porque isso é uma forma verdadeira. A pessoa não está sendo hipócrita, ela está sendo intelectualmente honesta com ela mesma e com Deus. Olha, Deus, eu não acredito em você. Olha, Deus, eu não acredito na Bíblia. Eu estou sendo honesto. A pessoa está sendo honesta. Qual que é o erro nisso? E a gente tem que respeitar, né? Claro, dentro de um limite recíproco, desde que não parta para agressividades, né? Desde que não parta para o negativo diante dessas opiniões. O respeito tem que ser mútuo, tem que ser recíproco. Concordam comigo? Então eu termino esse vídeo com esse seguinte pensamento. De acordo com o que está na Bíblia, absorvam as coisas boas e as coisas ruins vocês deixam de lado. Beleza? Um grande abraço, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.